Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez para trazer o Cloud Gaming News. Vamos falar sobre novos jogos no xCloud, no Boosteroid, no GeForce Now. Também tem novos jogos para compra no xCloud e no serviço de Cloud Gaming do PlayStation. Aliás, a Sony adicionou 371 novos jogos em nuvem para compra no seu serviço de Cloud Gaming. Também tem uma redução de imposto, né? Redução do IOF que vem beneficiando os jogadores de Cloud Gaming. O ex-vice-presidente da Amazon Prime Gaming falou que falhou com o Amazon Luna e comparou o serviço com o Google Stadia. Vou explicar melhor isso para vocês nesse vídeo. Também tem novos recursos chegando ao xCloud. Plano grátis do GeForce Now Digivo reduziu o tempo de horas, né, o limite de horas. E o plano grátis do GeForce Now da Abia aumentou o limite de horas, né? Uma contradição, mas eu vou explicar melhor para vocês. Então, se puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming, vamos lá. Começando aqui com jogos grátis da Epic Games, então temos dois jogos, aliás, um essa semana e outro na semana que vem, que é o Mages of Mystralia. Esse é o jogo de hoje. Já está disponível, né, desde ontem, desde quinta-feira, e você pode resgatar, mas não está compatível com nenhum serviço de Cloud Gaming, assim como o jogo da semana que vem, que é o Dance Fighting Herds. Também não está compatível com nenhum serviço de Cloud, mas como eu sempre digo, resgata, deixa na sua conta. Quando eles estiverem compatíveis com os serviços de Cloud, você vai conseguir jogar em nuvem. E como vocês sabem, Cloud Dosage, patrocinador desse vídeo, está trazendo novas informações muito interessantes aqui sobre PlayStation. A Sony, né, o PlayStation Cloud Gaming, a Sony está adicionando impressionantes 371 novos jogos em nuvem para compra. Vou mostrar essa informação para vocês aqui do Cloud Dosage, link na descrição dos comentários e você fica informado sobre várias notícias de Cloud Gaming, algumas delas que eu até não consigo trazer aqui no canal, você vai acompanhar aqui no Cloud Dosage também. E a postagem começa aqui, né? Então, fevereiro começou com uma mudança sísmica no cenário de jogos em nuvem do PlayStation. A Sony lançou impressionantes 371 novos títulos em seu serviço de streaming apenas na última semana. Nosso script, procurando por novos jogos em nuvem, é executado semanalmente e essa expansão sem precedentes reforça drasticamente a biblioteca do PlayStation Cloud, oferecendo aos assinantes uma gama impressionante de experiências de jogo, de clássicos amados a favoritos modernos. Os novos títulos de jogos em nuvem incluem os sempre populares Helldivers 2 e Warhammer 40.000 Space Marine 2. É interessante aqui, né, que são jogos para compra, né? Então são mais de 300 aqui que a gente falou, 371 novos jogos que você pode comprar e jogar em Cloud Gaming. O xCloud ainda está um pouco atrasado nisso, né? Ainda tem bem menos jogos disponíveis para compra, e aqui no PlayStation Cloud a gente tem uma quantidade maior. Infelizmente, PlayStation Cloud não está no Brasil, a gente não pode nem testar, nem saber como que está funcionando o serviço. O grande volume de adições sinaliza um grande impulso da Sony para solidificar sua posição na arena de jogos em nuvem, prometendo um verdadeiro banquete para jogadores que buscam acesso instantâneo a um catálogo vasto e diverso. No total, agora, há mais de 1.850 jogos em nuvem do PlayStation, segundo a nossa contagem. Infelizmente, esses jogos na nuvem PlayStation compráveis só podem ser jogados atualmente em um PlayStation 5 real, mas esperamos que a biblioteca de jogos em nuvem do PlayStation Portal se expanda para incluir esses títulos de jogos em nuvem compráveis no futuro. Então aqui é um problema, né, cara? Além de, beleza, né, ele ter essa vantagem sobre o xCloud, né, mas aqui ele está compatível somente com o PlayStation 5, né, físico. Então você tem que ter o PlayStation 5 físico para conseguir executar esses jogos, o que é uma baita desvantagem, porque o Cloud Gaming, aqui, pelo menos aqui no Brasil, a gente utiliza como o serviço principal, né, como um console quase, porque você vai e coloca no seu celular, em qualquer dispositivo, e joga jogos em nuvem, os melhores jogos, né, jogos AAA, na palma da mão ali, literalmente, né, no seu celular, na TV Samsung, né, em vários aplicativos. Aqui não, a PlayStation, né, a Sony está trazendo os jogos em nuvem compráveis, mas para o PlayStation 5 que você poderia comprar e jogar e baixar o jogo, né? Não faz tanto sentido essa abordagem aqui, talvez falta de capacidade de servidores ou falta de estratégia nesse mercado. O PlayStation Portal tá trazendo mais jogos, né? E aí acaba tendo uma portabilidade maior, mas ainda assim você depende do console exclusivamente da Sony. Será que a Sony vai trabalhar dessa forma sempre?
com exclusividades até no Cloud Gaming. Bom, os novos jogos, a lista está aqui, você pode conferir lá no Cloud Dosage, link na descrição nos comentários, são muitos jogos, né? Então não tem nem como eu falar todos esses jogos aqui para vocês. Vou deixar o link aí, acabei de passar todos, se você quiser pausar a tela, mas o link tá aí, você dá uma conferida no site Cloud Dosage. E uma decisão do governo, firmado ainda em 2022, traz um benefício para jogadores de Cloud Game. A gente sabe que muitos serviços com sede fora do Brasil, a assinatura é via cartão de crédito e você tem que pagar o tal do IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que é obrigatório. Então você vai pagar no cartão de crédito, esse imposto automaticamente vai ser descontado do seu cartão de crédito e o governo planejou a redução, né? Nesse ano já tivemos a redução, estava 4,38% até dezembro do ano passado, e a partir de 2025, né, de janeiro desse ano, já tivemos uma redução de 3,38% para 3,38%. Então antes você pagava mais 4,38% em cima do valor que você gastou, agora você paga mais 3,38% em cima do valor que você gastou e em cima do valor em euro ou em dólar, tá? Não é em real, não é já convertido em real. Aí em 2026 também vai ter um calendário, né? Então 2026 vai ter uma redução para 2,38, 27 uma redução para 1,38 até 2028 zerar essa taxa, né, informação aqui até inclusive tirada do Globo News, né, mas em 2028 essa taxa vai reduzir a zero e aí você não vai pagar mais IOF nas transações financeiras do cartão de crédito, o que é muito interessante, né, até lá talvez as coisas já tenham mudado também, né, e às vezes a gente nem tenha mais que pagar talvez em dólar, né, ou em euro, né, no caso do Boosteroid, por exemplo, mas é uma vantagem hoje, até essa redução de 2025 já é uma vantagem. Não é tão considerável assim, né? Como eu trouxe aqui na matéria, são 60 centavos aproximadamente de desconto na assinatura do serviço. Mas, claro, depende da variação do euro, do dólar, né? Então, uma boa vantagem aí para jogadores de nuvem. Comenta o que você achou sobre essa novidade. No nosso site cloudgamesbr.com, né? Na aba Compare Cloud Game, ou se você acessar compare.johnnyms.com, você vai conferir aqui, inclusive, os preços de serviço de Cloud Gaming já com o IOF calculado, tá? E o novo IOF de 3,38% já está calculado sobre os valores de serviço de Cloud Gaming que são pagos no exterior, né? Por exemplo, o xCloud você paga em reais no Brasil, então não precisa do IOF, né? Mas o GeForce Now da Nvidia, você vai pagar IOF, nesse momento tá custando R$60, né, convertido. Boosteroid, R$62 nesse momento aqui. E já com o IOF incluso também, R$62. Então, basicamente é isso. Vai ajudar a ter um descontinho aí no final do mês para assinar os serviços de Cloud Gaming. Confira aí no link da descrição dos comentários essa página e aí você sempre vai estar atualizado sobre os preços de serviços de Cloud Gaming em tempo real. E o ex-vice-presidente do Amazon Luna trouxe declarações polêmicas comparando inclusive o Amazon Luna ao Google Stadia, né? O que parece dar a entender que ele já entende como um fracasso, né? O Amazon Luna. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o perfil do Ethan Evans. Ele é ex-retired Amazon VP, né? É aposentado. O vice-presidente aposentado da Amazon, né? Do Prime Gaming. E aí ele disse o seguinte: como VP da Amazon Prime Gaming, falhamos várias vezes em interromper a plataforma de jogos Steam. Éramos pelo menos 250 vezes maiores e tentamos de tudo, mas no final das contas, a Goliath perdeu. Eis o porquê. A tentativa de mais de 15 anos de desafiar Steam começou antes de eu ser VP do Prime Gaming, mas nunca deciframos o código, nem sob minha liderança, nem de ninguém. Então aqui ele está falando, né, que a intenção deles com o Prime Gaming era derrotar a Steam, né, ou competir diretamente com a Steam, o que nunca chegou a acontecer de fato, né? A primeira maneira que tentamos entrar no mercado de lojas de jogos online foi por meio da aquisição. Adquirimos a Reflexive Entertainment, uma pequena loja de jogos para PC, e tentamos escalá-la, mas não deu em nada. Então, depois de comprar a Twitch, criamos nossa própria loja de jogos para PC. Nossa suposição era que o jogador comprariam naturalmente de nós, porque eles já estavam usando a Twitch. Errado.
Por fim, construímos o Luna, um serviço de streaming de jogos que permitia que as pessoas jogassem sem um PC de última geração. Na mesma época, o Google tentou a mesma coisa com seu produto Stadia. Nenhum dos dois ganhou tração significativa. E aqui é até um pouco feio, né? Vamos dizer assim, né, cara? O cara comparar o Stadia, que é um serviço que morreu, né, que o Google encerrou, na verdade, era um serviço bom, tá? Se a Google tivesse insistido nele, tivesse trazido para mercados como o Brasil, acredito que ele teria evoluído, mas não foi o que aconteceu. E aqui o vice-presidente está comparando o seu serviço ativo, né, Amazon Luna, com o Stadia, cara, que não existe mais. Então é uma coisa que eu acho que vai ficar feio para ele, apesar de ele já ser aposentado, eu acho que ele não tem mais nada a perder, mas pegou mal aí para a Amazon, porque mostra que um ex-vice-presidente considera o Luna um fracasso, né? O tempo todo o Steam dominou. E aqui é uma competição estranha, né, cara? Porque ele entende que o Stadia e o Luna estão competindo diretamente com a Steam, o que não seria a lógica, né? Eles poderiam muito bem trabalhar junto, né? Luna, por exemplo, botar a biblioteca da Steam lá dentro e aí, assim como eles fizeram com a GOG, né? E aí trazer mais assinantes para o Amazon Luna e em conjunto com a Steam, né? Não precisaria competir diretamente com a Steam, até porque o Amazon Luna não é uma loja de jogos, né? Apesar deles ter tentado fazer algo parecido com o Stadia. E no fim eles acabaram até abrindo, né? E colocando a loja GOG dentro do Amazon Luna. O tempo todo a Steam dominou, apesar de ser uma empresa relativamente pequena comparada à Amazon e ao Google. E aí ele disse o seguinte: o erro foi que subestimamos o que levou os consumidores a usar a Steam. Era uma loja, uma rede social, uma biblioteca e uma estante de troféus, tudo em um, e funcionava bem. Na Amazon, presumimos que tamanho e visibilidade seriam suficientes para atrair clientes, mas subestimamos o poder dos hábitos existentes dos usuários. Nunca validamos nossas principais suposições antes de investir pesadamente em soluções. A verdade é que os jogadores já tinham a solução para seus problemas e não iriam trocar de plataforma só porque uma nova estava disponível. Precisávamos construir algo dramaticamente melhor, mas falhamos em fazê-lo e precisávamos validar nossas suposições sobre nossos clientes antes de começar a construir, mas nunca fizemos isso também. Só porque você é grande o suficiente para construir algo não significa que as pessoas irão usá-lo. Ao refletir sobre esses erros, percebo o quão crucial é entender profundamente os clientes antes de fazer grandes mudanças. Aqui ele dá uma lição de vida, né, cara? Mas eu acho que é uma reflexão, né? O cara tá aposentado, tá fazendo aqui uma reflexão de um certo fracasso, né? Uma tentativa aí de ultrapassar a Steam, ser melhor que a Steam, ou até competir com a Steam, o que também não acontece, e ao mesmo tempo acaba colocando o Amazon Luna para baixo, né? Dizendo que falhou com o Amazon Luna basicamente, né? E também colocando o Amazon Luna como um competidor direto com a Steam. Enfim, comenta o que você achou sobre isso. Não achei um bom comentário, né, cara? Ele colocar isso aqui à tona. Acho que ele não tem mais nada a perder, mas pode indicar aí o fim do Amazon Luna, talvez. O que vocês acham? Falando sobre xCloud, tivemos então a chegada de novos jogos ao serviço e também novos jogos para compra, né? Vocês estão vendo aqui o Watch Dogs Legion chegou no Game Pass e aí você pode jogar em cloud, e aí também tem os novos jogos que você pode comprar e jogar no xCloud, que é Blasphemous 2, Gris, Maniater, Space Engineers, Warhammer 40.000 Boltgun, e eu acho que eu já tinha passado isso na semana passada, mas tivemos novos jogos ainda compatíveis com a compra, tá? Então você pode jogar agora Atomic Heart, Cult the Lamb, Hotline Miami, Killer Frequency, Neva, Overcooked, All You Can Eat, Phantom Breaker, Battlegrounds Ultimate, Serial Sun Collection, Weapon 2, Worms Armageddon Anniversary Edition e mais, porque a Microsoft pretende anunciar mais jogos ainda, né? Eles colocaram and more aqui porque vai vir mais jogos ainda, mas eles não deram uma data para esses mais jogos que devem vir. Também tem outra novidade chegando ao xCloud, né? O criador do xCloud, RedPHX, descobriu mais 2 novos recursos ocultos no site do xCloud. Os 2 estão em teste e só é possível ativá-los através de modificação no código-fonte. Um dos recursos futuros será a possibilidade de trocar gamertag no site do xCloud. Hoje, né, é possível você trocar no site da Microsoft lá, do Xbox, no seu perfil Xbox, e aqui aparentemente
um recurso que você vai poder, dentro do xCloud mesmo, trocar aqui o P3, o Phil Spencer, né? Dentro do xCloud você vem aqui e troca sua gamer tag, e também você vai poder escolher uma gamer tag randomizada, aleatória, né? Você clica aqui e ele vai vir em qualquer coisa aqui, caso você não tenha criatividade. E tem mais um recurso, né, que foi colocado aqui como misterioso. Um recurso misterioso está intitulado como ofertas e crédito, mas ainda não se sabe ao certo do que se trata. Então, mais um novo recurso que deve chegar e a gente vai ver ao longo dos próximos dias o que vai ser. E tivemos a chegada de mais jogos no Boosteroid, né? Mais jogos disponíveis agora para você jogar com o Xbox, ou Xbox Store, ou Game Pass, e também pela Steam. Então, jogos da Steam aqui: Soma, Manor Lords, Test Drive Unlimited Solar Crown, MXGP 24, Tour de France 2024, Tiebreak, Crown Wars. E pelo Xbox temos a série aqui Yakuza, né? Yakuza 3, 4, 5, 6. A 3 e 4, 5 Remastered e a 6 The Song of Life, disponíveis através do Xbox no Boosteroid. Link do Boosteroid na descrição dos comentários. Você pode se cadastrar lá, testar sua velocidade e ver como está funcionando para você. Hoje tivemos também uma queda do serviço, né? Acredito que já está retornando, não consegui ir atrás dessa informação agora, mas acredito que o pessoal já está conseguindo utilizar. E o GeForce Now Digivo reduziu o tempo limite de sessão do plano gratuito, né, para 30 minutos. Antes eram 1 hora e agora você só pode jogar por 30 minutos, depois você vai ser derrubado da sessão e vai precisar entrar novamente na fila e tudo mais, se tiver fila, né? O pessoal tem comentado que o GeForce Now Digivo não tem apresentado filas, mas agora com 30 minutos talvez possa ter mais, né? Eu não sei bem como que vai se dividir isso. Comenta aí se você está jogando no gratuito, o que você achou dessa novidade, nada positiva aqui na verdade, né? O pessoal tava já testando aí, eu trouxe um teste no canal, talvez não necessariamente por minha causa, né? Até o vídeo não teve um alcance lá tão grande assim, mas certamente isso se espalhou, né? Várias pessoas ficaram sabendo, muitas pessoas acessando o servidor, eles tomaram a decisão de diminuir a sessão para 30 minutos. É uma decisão que vai contra o que a Nvidia faz, né? No mundo todo, a Nvidia faz 1 hora de sessão. Aqui na América Latina, a Abia estava fazendo 30, a Digivo a gente estava até elogiando por ter 1 hora de sessão, agora tem 30. Mas, pelo lado positivo, agora o GeForce Now Abia fez o contrário, liberou 1 hora de sessão no plano grátis. Então quem estava tentando jogar aí, GeForce Now da Abia, né, por 30 minutos, ou quem já tinha desistido agora, já volta a ter uma esperança aí por ter 54 minutos no meu teste aqui, né? No caso eu tinha 1 hora, mas até entrar ali, fazer login e tal, 54 minutos. 1 hora de sessão, né? Então volta a ter uma esperança. Eu entrei rápido aqui, tá? Acho que foi uns 10 minutos nesse meu teste, mas conforme vai se popularizando isso aqui também, as coisas vão piorando, né? Vai aumentando as filas e tal, vai ficando mais difícil acessar o serviço com 1 hora, mas comenta aí se você está tentando jogar GeForce Now da Abia no plano grátis, né? Agora tem 1 hora de sessão e a Abia oficializou isso, tá? Então se você acessar aqui o site, a aba planos, agora tem, não é necessário cartão de crédito, acesso padrão aos servidores, sessões de 60 minutos, aumentaram as sessões oficialmente do GeForce Now da Abia, tá? Antes era um rumor, vamos dizer assim, né? Um rumor que era possível testar, né? Eram sessões de 30 minutos, de 60 minutos, mas a Abia não tinha se pronunciado oficialmente dessa vez. Agora tá aqui no site, então é oficial. Agora você joga por 1 hora no plano grátis. Comenta aí sobre as filas, quero saber, porque realmente não tem como eu estar testando toda hora. E os novos jogos aqui do GeForce Now, agora temos os jogos disponíveis, então 14 títulos imperdíveis para a primavera. E os jogos são esses: Balatro, The Dark Crystal, The Evil Within 2, Halo, The Master Chief Collection, Merc Divers e Somerville. Esses são os jogos dessa semana disponível para você jogar em nuvem. E ainda nesse mês de março, né, hoje ainda é fevereiro, mas eles já trouxeram aqui a lista completa de março, teremos Dragon King, Split Fictions, Assassin's Creed Shadows, Wreckfest 2, Killing Floor 3, Atomfall, The First Berserk, acho que é assim que fala,
Inzoi, City Transport Simulator, David the Diver, The Legend of Heroes, Motor Town e Potion Craft. Esses são os jogos aí compatíveis, então, até o final de março no serviço. Aqui uma lista aí de jogos que já entraram, né, que a gente já trouxe aqui no canal. Comenta o que você achou dessa lista de jogos, incluindo aqui, ó, Halo Master Chief Collection, um jogo Microsoft aí, chegando no GeForce Now. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. Tamo junto, valeu e até a próxima!